Fala pessoal, aqui é o professor Douglas e agora a gente vai falar sobre tributação na Previdência, ok? Então, quais são os regimes de tributação que a gente tem? Vou mostrar para vocês. Primeiro, o tributo, o imposto, ele vai ser cobrado no momento da saída do dinheiro, ou seja, por meio de um resgate ou através de uma renda mensal. Somente dessas formas que é cobrado ali um imposto, certo? Agora vamos falar como que se dá essa tributação também. Existem dois modelos hoje disponíveis no mercado. Um é o regime progressivo e o outro é o regime regressivo. O progressivo ele vai seguir a tabela anual de imposto de renda da Receita. Já o regressivo ele é uma outra tabela e ela é decrescente, ela vai depender mais de uma questão temporal. Outra coisa que é importante frisar que a modalidade PGBL e VGBL é o que vai definir onde o imposto será cobrado, tá ok? Para reforçar essa parte, então, aonde que o imposto vai ser cobrado, vamos dar uma reforçada aqui no P e no V. Então, o VGBL, a gente tem ali a questão do depósito nominal e tem os juros, certo? Aonde que vai incidir o imposto, então? Tempo... Acabou o tempo. Vai incidir no depósito nominal ou no rendimento? Se você prestou atenção na aula de PGBL e VGBL, lá eu já falei. Então vai incidir aqui sobre o rendimento, ok? E o P, então? O P ficou fácil, né? A gente também tem aqui o depósito nominal mais o rendimento. Quando for realizar um resgate, então o imposto vai incidir em ambos, tanto no depósito quanto no rendimento, certo? Vamos lá. Como que funciona a tributação, então? A gente vai começar primeiro pela tributação progressiva, certo? Tributação, então, reforçando somente sobre o resgate. Ela vai depender da tabela anual de imposto de renda da pessoa física. No caso aqui, eu já estou usando o ano calendário 2019. Eu vou pegar aqui uma linha temporal para mostrar para vocês qual que é a faixa e a alíquota, né? A gente tem a faixa de zero, para quem tem uma renda zero até R$ 20.847, ela está como isenta dessa pessoa. Se a pessoa se encontra com uma renda entre 20.847 até 33.919, ela está na alíquota de 7,5%. Entre os 33 aos 45.012, ela está na alíquota de 15%. Acima disso, de 45 mil até 55.976, ela está na alíquota de 22,5%. Já acima dos 55.976 e 16 centavos, considerando a tabela 2019, a pessoa vai pagar 27,5% de imposto de renda, certo? Vamos mostrar como é que funciona, então, a tributação um pouquinho na prática. Aqui eu estou usando uma simulação da seguinte forma. Vamos considerar um resgate, tá? Alguém que contratou o plano ali em 2019, vamos levar em conta até 2034. Vamos dizer que aquela pessoa contratou o plano em 2019 e precisou fazer um resgate já em 2012. Qual que foi a alíquota que incidiu? Sempre vai ser 15% na fonte, mais o ajuste na declaração de imposto de renda no ano seguinte. Como vai se dar o ajuste, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas a seguradora sempre vai reter 15% na fonte. Se é na modalidade VGBL, vai ser sobre o rendimento, se é na modalidade PGBL, vai ser sobre o capital total. E se a pessoa resolver fazer um resgate lá em 2018? A mesma coisa, 15% na fonte, mais o ajuste. Tem muita gente que fala só o 15%, esquece de falar do ajuste. E mais para frente, dependente do prazo, então até 2032, mesma coisa, 15% mais o ajuste. Ou seja, independente do prazo, a tributação sempre vai incidir 15% mais o ajuste. Então, para quem que ela é indicado? Ela é indicado para quem não tem noção de prazo. Pode ser que a pessoa resgate daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. Pode-se dizer que inferior a 10 anos é a alíquota mais indicada, talvez. Tá? Tem alguns casos específicos, se a pessoa for isento, aí ainda é melhor a progressiva. Mas, no geral, para quem pretende resgatar, utilizar o recurso num prazo de 8, 10 anos menos, a progressiva pode ser a mais indicada. Ela também tem uma possibilidade de você trocar essa tributação progressiva
tara regressiva, justamente para ela não ter uma questão temporal que você vai identificar melhor na regressiva. Então, é possível sim trocar a modalidade, a alíquota de imposto de progressiva para regressiva. Já ao contrário, não é possível, você vai entender como. Como é que você dá o ajuste, então, na declaração? Você tem esse 15% mais o ajuste. Tá, Douglas, mas como que é feito esse ajuste? Vamos pegar de novo a tabela do imposto de renda. Então, a gente tem ali da faixa de isento até 50 mil, né? 55 mil. Qual que é a alíquota? Para quem está na faixa de isento, vai ser 0% a alíquota. Ou seja, se ela pagou no resgate 15% para a seguradora, na declaração de imposto do ano seguinte, vai ter que se restituir. O governo vai ter que restituir esse imposto para ela, no caso, 15%. Agora, se a pessoa está na alíquota ali do meio, está na faixa de 15%, ela vai ter que restituir? Não, já pagou 15% lá atrás, aqui ela não vai precisar pagar nada, então empatou. Agora, se ela tiver na alíquota máxima, por exemplo, ela já pagou 15% lá atrás e ainda falta para os 27,5% quanto? 12,5%. Aí ela vai ter que fazer aqui no ajuste pagar essa diferença na declaração de imposto do ano seguinte. Então sempre vai ser 15% lá no momento do resgate, lá atrás, reforçando se for VGBL sobre o rendimento, se for PGBL sobre o montante total, e na declaração do ano seguinte, somado todas as rendas que a pessoa tem de aluguel, PL, ou, né, enfim, todas as rendas que ela possui, somada ao resgate que ela fez, vai ver em qual alíquota que ela vai se enquadrar. Se ela vai estar no isento, se ela vai estar no 15%, se ela vai estar no 20%, ou no 22,5%, no 27,5%, enfim. Sendo, né, vendo qual a tabela que ela está, ela vai ter que ajustar isso positivo ou não, ou vai ter restituição dependendo dos casos, certo? No caso aqui, quem é isento pode ter restituição desse valor, beleza? Então vamos avançar então. Agora a gente vai falar sobre o regime regressivo. Ele não é muito difícil, mas tem que prestar um pouquinho de atenção nos detalhes dele. Lembrando que resgate é onde vai incidir o imposto. Vamos usar o mesmo esquema aqui de simulação, um período aqui de 2010 a 2025. Vamos imaginar que alguém contratou o plano lá em 2010. Esse plano, esse aporte que ela realizou ali em 2010 vai ter uma data específica. Então a contribuição vai ter uma data marcada. Presta atenção nisso. Vai ter uma data marcada que foi lá em 2010. Dali para frente vai começar a contar o prazo de regressão dessa tabela. Então ela começa com 35, de 0 a 2 anos com 35, tá aqui, ó. De 2 a 4 anos, 30%. De 4 a 6, 25%. De 6 a 8, 20%. De 8 a 10, 15%. E acima de 10, alíquota menor, 10%. Essa, gente, é a menor alíquota de imposto que pode ser cobrado num fundo de investimento, tirando os fundos isentos, certo? Fundos que investem em debêntures incentivados, não é o caso. No geral, essa tabela é a menor alíquota que existe de imposto de renda, só que ela também pode ser maior. Vamos imaginar assim, que essa pessoa resolveu fazer um resgate com 2 anos. Qual que é a alíquota que vai incidir? 30%. E aqui um detalhe, essa não tem ajuste, então ela é uma tributação definitiva. Cobrou. Não vai ter ajuste, nem para cima nem para baixo. Então, se a pessoa resolveu resgatar daqui 2 anos, poxa vida, vai ser muito penalizado. Imagina se ela tivesse num PGBL, então. Não vale nada a pena. Mas se ela fizer um resgate lá em 2018, por exemplo, a alíquota vai estar em 20%. Se a gente for comparar com a alíquota progressiva, aqui ela já vai ter um certo ganho, principalmente se a pessoa estiver na tabela de 27,5% na progressiva. Aqui ela já tem um ganho de 7,5%. Então já começou a ser interessante. E se ela fizer um resgate lá 15 anos depois? Vai estar na menor alíquota, que é 10%. Agora, vamos fazer uma seguinte simulação aqui. Vou complicar um pouquinho. Se a pessoa fez um aporte depois, lá em 2014, foi lá e aportou mais um recurso no plano. Esse recurso de 2014 vai ter seu tempo contado a partir daquele momento, ou seja, aqui da data de 2014. É daqui para frente que vai contar o tempo desse aporte. Vamos dizer que essa pessoa vai realizar um resgate lá em 2021 e sobre esse resgate ela precisa de um determinado recurso. Se esse recurso ele sempre vai buscar então o aporte mais antigo, o primeiro aporte feito.
Esse primeiro aporte de 2010, então, vai estar na alíquota de 10%. Agora, se a necessidade do recurso de 2010 foi maior, a pessoa precisa de mais dinheiro e esse dinheiro está no aporte de 2014, então a alíquota para esse recurso vai ser diferente, no caso aqui vai ser 20%. Então a gente diz que regressiva, a tributação regressiva, ela pode ter bitributação, tritributação, ou se foi feito um resgate total, ela pode fazer uma média ponderada das contribuições, ok? Aqui então é uma alíquota regressiva, é uma alíquota que não depende de data de contratação do plano. Não tem nada a ver com a data de contratação. Você pode ter contratado esse plano lá em 2000. Só que só optou pelo regime regressivo em 2010. Então, a partir desse momento de 2010 que passa a contar a alíquota regressiva, ou seja, a data dos aportes. Começa a contar a partir da data da alíquota e não da data da contratação do plano. Fique esperto nisso que a prova pode tentar te confundir nesse aspecto. Então vai ser no tempo de contribuição. Outra regrinha que a gente viu aqui nessa parte é a regrinha do PEPS. Ou seja, quando vai fazer um resgate, o plano de previdência sempre vai privilegiar o recurso mais antigo. O que é o PEPS, então? É o primeiro que entra para o primeiro que sai. Sempre a seguradora vai buscar o recurso mais antigo, então, para assim privilegiar o seu participante do plano. Tá ok? Vamos avançar então, vamos entender como é que funciona isso no momento então de renda. Tá? Optou por renda, a pessoa pegou o plano então e falou, agora daqui para frente eu quero receber isso em renda. Como que faz então? Deve ser feito um cálculo da alíquota no prazo médio permanente das contribuições, isso aqui para quem for fazer um resgate total, pessoal. Feito um resgate total, vai fazer uma média. Agora, para quem converteu em renda, a alíquota continua decrescendo a cada 2 anos, dentro da tabela regressiva. Então, aí os aportes, né, mais a gente continua diminuindo. Você fez um aporte aqui no comecinho, ó, você vai ter que esperar um certo tempo para ele chegar lá com 10%. Mas esse tempo vai ter conforme o prazo que você optou em receber esse recurso. Mas outra coisa extremamente importante em previdência, que a previdência não tem o imposto come cotas. Isso é super bacana nos planos de previdência. Os fundos tradicionais existe esse imposto come cotas, que é aquela antecipação de imposto que o governo faz todo ano, em maio e em novembro, onde ele cobra 15% no ano, que já é a menor alíquota de fundos de investimento. Então ele antecipa ali 7,5% em maio, 7,5% em novembro, sempre no dia 30. Planos de previdência não tem esse come cotas, então quando você faz uma comparação de um plano ao longo de 10 anos, vamos considerar assim, um VGBL na alíquota regressiva. Com 10 anos, primeiro que na alíquota regressiva ele já vai ganhar ali 17,5% de vantagem perante o outro imposto, né? Mas o fato de não ter incidência do come cotas vai fazer que ao longo do tempo o plano VGBL na tributação regressiva vai render mais do que um fundo tradicional. Então, não vai ter como um fundo tradicional, um fundo, considerando fundo de mesma classe, tá ok, pessoal? Com fundo de renda fixa com fundo de renda fixa. Só que um na Prev e outro no fundo tradicional. Com 10 anos, de longe, a Previdência vai ganhar, vai superar o seu rendimento em cima de um fundo comum. Dificilmente um fundo vai ultrapassar, porque o come cotas vai tirando ali, vai mordendo, reduzindo as cotas ao longo do tempo. Tá certo? Então, finalizamos aqui a parte de tributação, pessoal. Olha, bem simples, se ficou com dificuldade, volta e assiste os vídeos de novo. O vídeo está aí para isso, é uma videoaula. A modalidade progressiva, de forma bem resumida, sempre vai incidir 15% mais o ajuste, independente do prazo, não tem questão temporal. Progressiva pode migrar para regressiva. Já a regressiva, ela tem a questão temporal, tem a regrinha do PEPS, então vai ser pela data dos aportes, e ela começa em 35, tendendo a chegar a 10. A 10 é a menor alíquota que ela tem. Cada contribuição vai ter uma data, né, uma alíquota separada, então ela pode haver bitributação, tritributação, ou fazer uma média ponderada. Transformou em renda a cada 2 anos, você vai ter o decréscimo ainda da alíquota dentro da tabela regressiva. E para finalizar, não tem come cotas, e isso é uma excelente informação dentro dos planos de previdência, ok? Então encerramos essa parte de tributação, vamos para o próximo vídeo.